Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no dia 20 de junho, exatamente às 5h25 da tarde. Gatinhos malvados. Aprontando. Então, a gente está se reunindo para fazer o nosso segundo FAQ, esse vídeo de perguntas e respostas. Antes de tudo, a gente quer agradecer aos demais obreiros da casa e os dirigentes que confiaram na gente para estar fazendo esse trabalho, né, divulgação de conhecimento. Agradecemos a confiança e também as pessoas que deram feedback positivo para o vídeo passado e complementaram com perguntas a respeito de espiritualidade que elas tinham suas dúvidas. Nós somamos um total de 30 perguntas, esperamos dar conta delas. Gostamos, inclusive, e queremos deixar claro que como são perguntas e respostas, quanto mais objetiva a pergunta for, melhor. Entende? Então, são perguntas que a gente recolheu, que são bem diretas ao ponto. Então, a gente espera conseguir cumprir com o nosso objetivo. Acho que de recados iniciais é isso, podemos começar então. Então vamos lá. E lembrando que a gente continua recolhendo as perguntas, tá? Mesmo que a gente não faça em seguida, a gente vai juntando para ir fazendo os próximos vídeos. Uma pergunta sobre família, né? Questão até kármica, familiar. Na história, se casamos com uma pessoa e temos nossos filhos, se voltássemos no passado e tivéssemos casado com outra pessoa, iríamos receber os mesmos filhos ou seriam diferentes? Quando a gente fala sobre reencarnação, a questão de como é que as famílias vão se juntar é uma coisa muito complexa. Tão complexa que para chegar a nível de tutor kármico, essas pessoas que programam a reencarnação dos demais, assim, são espíritos de evolução extrema, sabe? Porque é muita coisa, tem muito boi na linha, como a gente costuma falar, né? De maneira geral, a gente tem o que a gente chama de grupo karma, que é esse grupo que desde o início na nossa jornada evolutiva a gente tem mais afinidade e realmente decide coletivamente trilhar um caminho e tudo mais, né? Porém, no meio dessa jornada, nos nossos deslizes, onde a gente faz mal para alguém, não consegue perdoar alguém que faz um mal pra gente, a gente vai criando esse magnetismo que faz com que a gente tenha que reharmonizar o que foi desarmonizado, seja por nós mesmos ou pelas pessoas que, entre aspas, nos causaram mal, né? Então, depende muito se é uma coisa direcionada para o pai ou para a mãe especificamente, independente do parceiro, esse filho pode estar vindo, né? Agora, se é uma coisa estrita entre pai, mãe e filho, ou filhos até no plural, binário, né? Por alguma razão. É bem provável que talvez isso fique para mais para frente, sabe? Porque tudo é programado, mas nem sempre a gente cumpre com o que é programado. Então a gente se desvia do caminho e faz com que pequenos recálculos, vamos chamar assim, tenham que ser feitos, né? E ser deixados mais para frente para não causar maiores estragos. Então, de maneira geral, é assim que funciona, mas cada caso é muito específico, né? Não daria para dizer... Não dá para botar um ponto final, né? Uma regra. A não ser que a gente fosse o tutor kármico dessa pessoa que respondeu, a gente não saberia dizer. Então, vamos lá. Olha isso aqui, gente. É só começar a gravar que eles querem aparecer. Os filhos são presentes de Deus. Isso muda conforme o casal ou a uma única pessoa? Acho que vai bem de encontro, então, com a pergunta anterior, né? Acho que todo filho, né? Todo caso, em questão de ser humano, é único. Então, cada trajetória, cada karma, cada caminho, né, é único também. Então, eu acredito ser um presente porque é uma lição, né, e que com certeza vai ajudar o espírito do pai, da mãe a evoluir, e também das pessoas que criam essa nova vida, né, ali vai ajudar na evolução. E a questão da família que aquele ser veio, porque quando se fala em filho, eu acho que é bom até lembrar que não necessariamente isso, até dá para ir a fundo, ver, tem vários casos, não é só os
os gerados, né? Tipo assim, a mãe biológica, que aquela criança vai trazer algo, né? Os pais adotivos, né? Quem for criar essa criança todo mundo vai estar aprendendo. Naquela família ali, todo mundo vai estar aprendendo. Desde a mãe biológica, a criança, os pais. Então, é um presente, sim, de Deus, né? Estar naquela família, vir naquele momento isso é muito importante ter em mente, porque nem sempre o presente ele é gostoso, entende? Mas a providência divina, ela faz com que as coisas que precisem ser harmonizadas aconteçam. Eu entendi um pouquinho, talvez, nesse sentido, a questão de que se dá bem com o pai, mas não se dá com a mãe, ou vice-versa, entende? Talvez só para um. Então, isso tem casos que acontece também. É um presente para a mãe, amor total, mas o filho odeia o pai, não consegue nem olhar na cara. Tem muitos casos, inclusive filmes que a gente viu recentemente, que mostravam esses casos, né? Mas não deixa de ser um presente. É um presente por quê? No sentido de ser uma oportunidade de estreitar um laço que uma vez já foi de amizade, porque nenhuma inimizade vem do nada. Isso é fato, o Espiritismo ele traz muito essa luz. Toda inimizade já foi uma amizade do passado. Por algum motivo houve uma briga, um afastamento, então é uma oportunidade de reaproximação. A gente tem que ver isso como um presente mesmo. Então, acho que é isso. A próxima pergunta a gente botou em temas espíritos e a realidade espiritual. O espírito pode se apresentar de várias formas? Em fala, em visão e até mesmo nos sonhos? Legal. Quando a gente estuda perispírito, que nada mais é do que o corpo espiritual, né, a gente nota que ele tem algumas características. E uma das mais importantes, e normalmente é a primeira a ser citada, é a plasticidade. Então o espírito, principalmente o espírito desencarnado, que tem manipulação de energia, um poder mental relativamente forte, ele consegue sim mudar de forma, alterar tom de voz, né? Nossa, com certeza. Isso é uma característica do perispírito, isso é bem importante. Por isso que Kardec sempre deixou bem claro: note a postura, especialmente a energia do espírito e a intenção na hora que ele fala. Que ele pode florear com palavras bonitas, mas a intenção, quem está perceptivo vai captar. Se ele vai estar querendo elevar teu ego, se ele vai querer fazer com que teu orgulho, tua vaidade vai lá em cima. Isso a gente tem que ficar de olho na postura, na energia e na fala. Né, garotão? E eu acho que também eu entendo um pouco também que ele vai se manifestar de um modo que você possa estar receptivo, né? Aqui eu estou falando até de boa intenção, nos né? trabalhos. Então, até, né, a questão de assim, essa pessoa, ela teria audição perceptiva para captar vozes, né, do além, ou ela consegue enxergar, ela tem a clarividência, né, a clareaudiência, e por que não uma manifestação no sonho, né? Eu acredito que aí, né... É meio mais comum, inclusive. A questão muitas vezes é a gente rememorar ou não, mas às vezes a gente acorda com aquela sensação, pô, eu lembrei daquela pessoa. No inconsciente foi trabalhado. Então eles vão atuar da forma que possa ser melhor pra gente, mas com certeza, quanto mais evoluído também o espírito, mais formas de se manifestar ele consegue. E até, né, se for bem nessa pergunta, vai longe, né? Mas até a roupagem, né? O jeito que ele pode aparecer para ti, a forma dele vai ser a que for mais clara para ti. Mais fácil de conseguir interpretar e até acreditar. Mas, antes de tudo, é a energia, né? Essa não mente. Mas isso é bem interessante, porque quanto mais desprendido da matéria o espírito for, no caso ele é um mentor, né? Ele utiliza roupagens de acordo com o grupo. A gente estava mesmo comentando umas semanas atrás nos estudos mediúnicos lá no centro, que existe um espírito que acompanha os trabalhos de Robson Pinheiro, que é o pai João de Aruanda. Numa encarnação passada a essa, ele foi um médico na Alemanha. Então tem centro espírita que é fechado, dogmaticamente fechado a certas imagens, como a de pretos velhos, caboclos, etc. Né?
aí ele se manifesta como médico. Porque como lá médico vai alemão. ser mais... pra crença, né? Porque a gente precisa da forma, né? Gente. O espírito, ele não... Ele vai desapegando e conforme ele vai evoluindo, a forma é só uma forma, é só um corpo, é só uma O aparência. foco dele é fazer o bem no trabalho, é estar auxiliando as pessoas, não é se ele vai estar assim ou assado. Olha que interessante, Então, ele está como lá ele como... sabe que a gente precisa, ele vai aparecer da forma que for melhor. Até, vamos supor que faça uma mesa mediúnica para cura. Aí, às vezes, né, as pessoas que estão lá, elas têm uma mente um pouco diferente de outras, né? Ela prefere certas imagens, ela tem uma crença mais apegada em santos, né? Enfim, dependendo da religião, que não cabe ao caso. Aí, se Preto Velho aparecer lá falando né, em misturas de ervas e tal, talvez para aquelas pessoas vai ser um pouco complicado. Pô, mas a gente tá fazendo para cura, né? Mas aí se ele se aparecer como o médico que ele foi em outra vida, que ele consegue fazer isso, né? Como ele já tá num grau diferente, ele consegue usar todas as roupagens que ele já teve, né? A gente tem como exemplo Bezerra de Menezes, por exemplo, que através de Divaldo Franco, até mesmo através de Chico, passava receitas com ervas e tudo mais, né? Florais. Joseph Kleber, até mesmo através de Robson Pinheiro, aí eles aceitam, mas é porque é médico. Então, a questão da forma, da aparência, isso é tudo a gente. Para eles o importante é o trabalho. Eles jamais vão pensar, mas eles não me aceitam como Preto Velho porque é como eu gosto de aparecer. Nossa, isso é a gente aqui que fica brigando por aparência, por bandeirinha que a gente fica levantando. Para eles a bandeira é do trabalho e do bem. Então tem lugar para trabalhar, se precisar me plasmar como homem, mulher, alto, magro, branco, negro, isso não importa, jamais. O importante para eles é o trabalho. Para a próxima. O nosso obsessor pode tentar nos enganar fingindo ser nosso mentor? Entra na questão da plasticidade. Se for um assediador inteligente, né, que ele tem essa capacidade de plasticidade, por não estar excessivamente perturbado e tudo mais, ele vai conseguir fazer isso. E a gente não cuidando das nossas energias, não se conhecendo, né? Uma falta de conhecimento, de estudo, tudo junto, sensibilidade né? energética. Porque tá tudo ligado. Tá tudo ligado, tem que ter todas essas questões, né? Com certeza. Isso é muito comum com médium, muito médium acaba caindo nisso, porque justamente ele vem como mentor, ele vem dizendo que vem elevando o teu ego, porque você é incrível, a gente vai trabalhar, você vai revolucionar o mundo, etc. Cuidado, por isso trabalhar as energias e estudar é tão importante, porque através do estudo a gente cria essa percepção mental mesmo e observadora, né? E na sensibilidade energética, cara, não tem como... A tua pele sente o que é bom, o que é ruim, quando tu desenvolve a sensibilidade. Não tem como o bom se passar pelo mal e o mal se passar pelo ruim. É totalmente impossível isso. Agora, perante a clara evidência, especialmente quem não tem ela bem desenvolvida, né? E a clara audiência, ele vai conseguir, através do efeito de plasticidade do perispírito, se plasmar como... Olha, ele pode até se plasmar de Jesus. Sinceramente, o que mais tem é relato de projetor astral e médium, tipo, comentando assim, que é Jesus, Nossa Senhora, enfim, independentemente da linha que ele gosta, né? A gente tem que ficar ligado nesses dois detalhes. O que acontece se um médium não quer se envolver de jeito nenhum com a espiritualidade? Nossa, olha... Pode esperar pelo menos um tempo jogado no lixo, acho que é o mínimo, assim, porque mediunidade é oportunidade de trabalho, é oportunidade de redenção até, é tu ser útil, né? E assim, claro que cada caso é um caso, na espiritualidade a gente sempre comenta que não tem ponto final nas coisas, mas a maioria das pessoas que vêm com a mediunidade aberta é porque elas querem ter a mediunidade aberta, isso no plano espiritual antes de reencarnar. Justamente por saber que é uma ferramenta de trabalho, que isso vai fazer com que ela desenvolva mais empatia, com que ela quite seus débitos lá atrás, né, através da prática do bem.
Aí aqui ela se perde, ela entra, enfim, em vícios, cria modelos mentais pequenos e limitantes e acaba querendo desistir, porque realmente o caminho do desenvolvimento da mediunidade é difícil. E o médium que falar algo contrário a isso, desconfie. É bem difícil. Inclusive todos os mentores de todos, vocês podem ver os filmes de Chico, do Divaldo, relatos de vários grandes médiums por aí, o caminho é longo, é muito trabalhoso. Pegando o Divaldo como exemplo, né? Psicografando anos ali, uma pilha assim de papel, para o mentor dizer, a gente só estava treinando, joga tudo no lixo agora, porque agora que o trabalho vai começar. E ele todo dia, ele tinha que estar disposto, né, todo dia fazer as cartas ali, as páginas, né? Psicografando de madrugada para acordar às 5 da manhã, trabalhar, assim, é difícil, entende? Mas assim, aceitou, foi analisado, veio para cá. Mas eu ainda vejo como, né, que a gente estava falando de presente. Eu não vejo a mediunidade como um dom, eu vejo ela como um presente, né? Porque, vamos supor que é débito, tu tá tendo a chance e tu ainda serve, tipo, tu é um canal direto, né? Tu consegue, tipo, tá ajudando aqui e lá, né? Mas, né, isso tem que evoluir muito na cabeça do ser humano e eu acho que falta estudo e conhecimento, mas, né, estudo, tá numa casa espírita, frequentar, né, para pelo menos conhecer, porque antes se falava em médium e via muito como assim, meu Deus, vai ter gente na minha casa o tempo todo pedindo coisa. Isso é um modelo mental já muito antigo, ultrapassado, e eu digo assim, que é tão ultrapassado de épocas que os próprios médiums não estudavam, né? Hoje em dia a gente vê, né, tá mudando as pessoas, né, quem se veja, tipo, opa, tem algo diferente, eu percebo coisas que alguém não percebe. Estão procurando uma casa espírita para saber e ver que tem dia, tem hora, não é essa bagunça toda, né, que já foi, que não é coisa de filme, já foi assim, né, ou as pessoas acharam, mas eu vou ficar doente se eu for médium. É tudo falta de estudo, tudo falta de conhecimento. E eu acho que é isso que priva as pessoas de irem buscar, né? Eu garanto que essa pergunta aí vai chegar para várias, né? Então, não veja a mediunidade como eu vou ser escrava da espiritualidade. Primeiro porque tu já é um espírito, para começar. Então, assim, você é um espírito, você apenas está tendo a oportunidade de quitar um débito trabalhando com pessoas encarnados, né, e desencarnados, né, e veja como uma chance de estar prestando um trabalho voluntário. Nossa, é uma ferramenta de reforma íntima inigualável. Um médium, uma pessoa que vem com mediunidade e trabalha bem, é glorificado do lado de lá, quando retorna. Assim como quem vem sem mediunidade e também pratica o que pode, porque cada missão é tão importante quanto a outra. E a mediunidade, quando a gente fala aberta, assim, né? Ostensiva. Porque médium todo mundo é. Importante é, cara, buscar se melhorar e praticar o bem. A mediunidade é uma oportunidade disso. E chegando bem para finalizar a pergunta, normalmente quando o médium ele não quer trabalhar com espiritualidade, ele quer negar a mediunidade, é porque ele quer ficar no egoísmo mesmo, né? Ele quer ficar vivendo no mundinho dele, não quer saber de empatia, eu vivo minha vida, tu vive a tua e tchau e bênção, entende? Tá negando uma oportunidade. Como tudo que a gente planta, a gente colhe no dia seguinte, não como punição, mas como aprendizado, pode responder depois por isso, né? Costuma ser negativo. Então, né, quem perguntou, quem tem essa pergunta na cabeça, quem tem esse preconceito, primeiro vão para uma casa espírita conhecer, ver como funcionam os trabalhos, conversem com pessoas de lá. Estudem as obras a fundo. Não com a fulaninha da vizinha que, porque era doente, porque benzia, porque, gente, cada coisa é uma coisa, cada mediunidade é uma mediunidade, não é só um tipo que existe. Então, vão se conhecer, estudar, sabe? Para depois dizer, não, eu não quero. Mas se deem a chance, se permitam, né? Se permitam. Até porque vocês não vão perder nada com isso. No máximo que vai acontecer é vocês vão estar ganhando conhecimento.
Que é incrível, né? Que a gente leva para sempre, é o que ninguém e pode isso não roubar é da gente. só para uma casa espírita, isso é para a vida. É, para todos os trabalhos. Vamos Então, lá, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido nas respostas. O Espiritismo aceita que existe vida em outros planetas? Como Seama lida com isso? Sim, o Seama lida com isso de maneira supernatural. E digo mais por quê. Porque, nossa, tem coisas incontestáveis a respeito da presença de vida extraterrena no planeta. Sem misticismo, sem teorias da conspiração, realmente estudos, coisas geológicas, né? Fósseis, etc. Meu, tem muita coisa. Tem até uma palestra da Mônica de Medeiros que fala sobre isso, que é arqueufologia, se não me engano. Recomendo pesquisarem. Se o Espiritismo aceita, não só aceita, como tem um capítulo exclusivo disso no Livro dos Espíritos. Entende? Na Revista Espírita, porque tem muito espírita que não sabe que existia uma revista espírita. Tem vários artigos que Kardec e os amigos dele comentavam sobre o tema. Então, sinceramente, assim, sem ofensa, né? Mas a gente acha um absurdo um espírita, uma pessoa que se diz espírita, não aceitar a questão de vidas em outros planetas. Não é nem aceitar, não entender, porque a lógica dos fatos está aí, né? O próprio Espiritismo base, entrega, né? De mão beijada, né? Porque qualquer casa espírita tem a linha de Allan Kardec, né? O mínimo seria estudar as obras básicas, né? Aí fala no nome de Chico Xavier, mas Chico Xavier também falou um monte de outros planetas. Aí adora Divaldo Franco. Divaldo Franco também? Entende? Então é realmente a falta de estudo. A gente lida com naturalidade porque para nós estudar é um processo natural. Vocês acreditam na volta de Jesus? Ué, ele foi? Sim, o corpo dele foi, mas ele está aqui, né? Nossa, é uma falange... Nossa, uma falange enorme de espíritos, né? Isso que ainda tem teorias, mas eles são autores, a gente não está aqui para levantar a bandeira de autores, como a gente fala, né? Que trazem que ele ainda é o governador do planeta. Sendo isso verdade ou não, porque a gente tem que sempre deixar o ponto de interrogação, como Kardec sempre ensinou, que ele tem uma falange enorme, ele tem. E que a presença dele é forte, sim. Porque, cara, basta mantrar o nome dele 3 vezes, por exemplo, nossa, tenta fazer num momento assim de baixa vibração, faz assim, Jesus, mas assim, do fundo do coração. Cara, vem uma energia como se descesse um raio assim, de luz, sabe? Então, voltar em corpo físico, não acreditamos, não há indícios disso. Ele trabalha do plano espiritual, ele já deu o maior exemplo de todos, eu acho. E agora ele vai trabalhando com os seus ministros, né? Os ministros vão dando conta, preparando pessoas para reencarnar, professores, médiums, cientistas, sociólogos, nossa, tudo que é área eles vão mandando pessoas e preparando. Não precisa vir cara, pá, e descer mais uma vez. Isso volta no que a gente falou, a forma. A gente tem esse apego à forma, ele tem que aparecer aqui na minha frente, em carne e osso, que eu vou tocar nele e sentir. E aí eu até pergunto, né, o que muda com a volta de Jesus? Porque assim, ele deixou os ensinamentos, não é só para aquele povo lá de trás. O que ele deixou é para perpetuar, né? Então assim, ele precisa estar aqui encarnado em corpo na mesma veste, porque assim, o ser humano, né, ele só vai acreditar também se ele aparecer na mesma vestimenta. Se aparecer um pouquinho diferente, opa, não é, né? Mesmo que a energia não mentir, a gente precisa da forma. Então assim, por que a gente não pode simplesmente estudar, né, sobre ele, então, ver o que ele deixou de bom, o que ele ensinou, que, meu Deus, é tão básico, e fazer isso, né? A gente cada um levar um pedacinho dele aqui na Terra, né? Entre a gente, ensinar para os outros. Onde por que só um tem que vir e fazer isso? Por que vários não podem, né? E onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei, né? E aqui fica uma reflexão interessante, assim, ele era um revolucionário. Quem conhece a história dele e os passos dele, cara,
principalmente o Jesus religioso vinculado com essa imagem histórica mesmo, que eu acho que é muito importante, né? Ele foi um revolucionário. Se ele reencarnasse hoje, o que iam fazer com ele? Nem vamos responder, só fica para reflexão. Então vamos lá. O Jesus moderno. Todo mundo tem mentor ou só escolhidos? Olha, a princípio, todo mundo tem um mentor. A princípio. Agora o Livro dos Espíritos deixa bem claro, inclusive, que os espíritos, eles têm uma afinidade por nós. Perfeito? Então eles têm uma afinidade, por mais que seja uma bondade e uma doação no sentido de, eu vou acompanhar essa pessoa que está muito sofrida, algumas vidas já nessa encarnação, nessa próxima experiência dela na Terra. Agora, conforme você não nutre afinidade pelo espírito que te acompanha, ou pelos espíritos que te acompanham, eles se afastam. Isso eles deixam muito bem claro. Ninguém vai ficar, pensa bem, cara, uma encarnação inteira de babá de alguém que sequer quer saber deles. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que vive literalmente materialismo. Que tu vai ficar do lado de uma pessoa 80 anos, que ela só quer saber de acumular bens, de viver para si mesma, de passar a perna nos outros para subir. E assim, não Além da é... afinidade já não existe mais, eles se afastam, o trabalho não falta, convenhamos, né? Não é por falta deles tentarem te tirar daquela visão. Chega um ponto que eles veem que não mas vale os mais a pena. sinaizinhos estão sempre ali, né? A espiritualidade, que nem a gente falou, eles estão sempre falando de alguma forma com a gente. Não precisa ser por fala, audição, né? Visualizar eles ou sonhar. Os sinais estão aqui o tempo inteiro, né? Eu falo até em sinais porque eu vejo que é um jeito, né, que a gente... sinal. Mas a gente geralmente só quer saber do sinal quando é bom, né? Quando é o sinal ruim, aí a gente reclama. É verdade. E quanto a essa palavrinha escolhidos, eu particularmente tenho até uma repulsa assim, por essa palavra, porque quando a gente entende que a gente é um espírito imortal, jornadas anteriores, a gente tem que colocar na cabeça que tudo é uma construção. Estava mesmo conversando com o Cris hoje, um obreiro lá do SEMA também a respeito disso. Se eu não tenho uma habilidade, é porque eu não a construí lá atrás. Se eu já vim com uma habilidade, é porque eu construí. Então, como assim escolhido? Primeiro que não tem isso. Perante Deus, perante a espiritualidade superior, somos todos iguais. Agora, como assim escolhido? Eu não entendo. É como se alguém já tivesse, já fosse privilegiado, reencarnasse privilegiado. Olha, isso é uma coisa, a gente não tem como negar. Tem pessoas que estão mais espiritualizadas e outras que estão menos. Mas é pelo esforço. Todo mundo que está aqui suor, foi escolhido para estar aqui. Se a gente olha um Chico Xavier, por exemplo, ele foi escolhido, cara, se a gente pudesse saber, eu acho que a gente nem compreenderia, na verdade, quanto suor que ele teve em várias reencarnações, seja séculos, milênios, para ser a pessoa que ele foi quando ele estava aqui. E a gente pensa que ele é escolhido, tanto em mediunidade quanto em ser bom. Uma construção, a gente tem que largar desses conceitos que, na verdade, a gente cria só para negar e para continuar na zona de conforto. Essa é a verdade. Então vou ficar parado aqui? Claro que não. Inclusive, para finalizar, podemos ter até mais do que um mentor. Uma pessoa que trabalha mesmo, estuda, bota a mão na massa e vai trabalhar em grupos espiritualistas costumam ter mais mentores. Vou trabalhar com comunicação, vem um certo tipo de mentores. Vou trabalhar com a escrita, tem outro. Vou trabalhar agora gravando vídeos. Vou trabalhar com cura. Vou trabalhar com a mediunidade propriamente dita. Vai ter grupos específicos de mentores dependendo da frente de trabalho. Até porque não é porque é mentor que ele sabe tudo, né? Então cada mentor específico especialista em cada área vai apoiar trabalhadores específicos em cada área. Então tá, vamos para a próxima. Umbral é inferno? Não deixa de ser, né? Mas a gente tem que entender como é que é. Porque o inferno também foi criado uma imagem, num sentido literal, de uma coisa que é totalmente figurada, né? A gente compreende assim, pelo menos. Acho que os teólogos também, né? Independentemente de religião, filosofia, eles compreendem que o umbral
é um lugar num plano extrafísico, certamente, físico não é, extrafísico, onde reina maldade, onde existe muita dor, sofrimento, né? Então, nesse conceito, com certeza, umbral é isso. Mas, na verdade, umbral dá para dizer assim, planos densos. Porque, por exemplo, nós temos 3 umbrais, né? O umbral grosso, o umbral médio e o terceiro umbral. O umbral médio já existe colônias mais densas, onde normalmente Exus criam suas colônias, realmente colônias onde trabalhadores da luz já, mas espíritos mais densos, que vão lá e resgatam, trabalham na densidade, né? Já montam seus grupos. E no terceiro umbral é onde tem Nosso Lar, Nova Aurora, e tantas outras colônias espirituais aí que a gente sabe que é rico em harmonia, estudo, etc., né? Acolhimento. Então dá para dizer que um lugar como Nova Aurora, por exemplo, é um lugar perturbado, em sofrimento e tal? No nosso estágio evolutivo, pelo menos, não. Agora, talvez no ponto de vista de um espírito super aí pode ser que sim, né? Mas para nós, não. Um terceiro umbral já não teria qualquer relação com o nosso conceito de inferno mundano aqui que a gente criou ao longo do tempo, né? Mas eu acho que é bom também dar assim, para quem é novo, tá querendo entender um pouquinho do espiritismo, né? O umbral é comparado com o inferno porque, né, que nem em outras religiões, o inferno é aquela coisa que, tu vai ficar lá no inferno queimando e talvez tenha o capeta, enfim. O umbral no espiritismo não é isso, tá? Comparado, se tentar, como eu disse, tem outras camadas, né, do umbral, mas o umbral aqui é tipo assim, e eu desencarnei. Aí eu vou para uma camada mais grossa, né, que não é uma regra, tá? Aí é outro caso. Eu vou para uma camada mais grossa, dependendo do meu sofrimento e do meu apego aqui. Então, assim, ninguém te manda para o umbral. Sim. O umbral, tipo, igual inferno. Que tem alguém que bate o martelo e diz tu vai para a direita ou vai para a esquerda. Não, tu se condenou ao umbral. Pelos teus atos aqui, né? Mas mais pelo que tu tá levando ao desencarnar. Emocionalmente, mentalmente. Tipo, tu desencarnou com muito apego aqui, principalmente apegos materiais, tipos de vícios, né? Apego a corpo. Né? Então, assim, o umbral, a gente pode, então, nessa questão aqui dizer que é a tua própria consciência. Perfeito. Né? Então, tu vai entrar nas tuas sombras e lutar com ela. Mas é bom lembrar que, assim, tu não está desamparado. A partir do momento que tu quiser ajuda, porque assim, então eu só vou sair do umbral a hora que eu ficar de boa. Não, tu pode ter ajuda pra tu, tipo, começar a ir atrás dos teus débitos, tudo, né? Ainda em plano espiritual. Os teus anjos, teus guias, teus amigos espirituais, né? Toda a fraternidade amiga, eles sempre estão do teu lado. Só que às vezes a gente pode até dar exemplo aqui, né? Encarnados. Às vezes tem várias pessoas querendo nos ajudar, mas a gente se bota numa bolha, né? De raiva, de tristeza, de solidão, de orgulho vitimismo, até, né? Eu vaidade. quero passar por isso sozinha. E até mesmo, né? Ninguém é bom pra estar comigo, então eu vou ficar fechadinho aqui. Então, assim, eles estão sempre tentando nos ajudar. Então, a partir do momento que tu, né, desencarna e tu ficar nessa bolha, a hora que tu não, eu vou baixar meu orgulho, minha vaidade, eu preciso de ajuda. Tu vai ver, e eles estão sempre ali do teu lado, só esperando aqui, para te levar então para essa outra camada do umbral, que são aí clínicas, colônias, e que a gente vão deixando perguntas aí que a gente pode adentrar um pouquinho mais. Isso é bem legal, vou dar pano pra manga. Dá. Recomendo o Nosso Lar. Muito, livro special. Então, a outra pergunta vem bem de encontro com essa. Se eu pequei, fico eternamente no umbral? Vem do encontro da visão religiosa que tu comentou agora. O eterno sofrimento, não existe isso. Porque
inclusive a dor, o sofrimento, né? Ele causa o desequilíbrio, ok? Ninguém gosta, só que são professores. Ou seja, a gente pode querer insistir na lição. A reprova, por querer ficar na dor, não querer se abrir e tudo mais. Mas em algum momento, cara, no mínimo a gente vai chegar ao ponto de dizer: chega, cansei disso. Então deixa eu ver o que tem aí então para eu aprender. No mínimo isso. Se não nutrir arrependimento verdadeiro logo e tudo mais. No mínimo chega no estado de tipo: meu Deus, não aguento mais. Então tá, tem alguém aí para me ajudar? Vamos lá, agora eu tô de cabeça aberta porque isso eu cansei. E de vez em quando tu vai ter lapsos que tu vai conseguir ver e os teus amigos vão estar ali, né? Tipo, vamos lá, vamos sair desse marasmo aí, desse abismo eterno, né? Que tu mesmo tá se colocando, porque o perdão começa pela gente. Sim. Né? Então, às vezes eles querem, né? Ah, não, hoje não. Tu pode ficar lá 500 anos, mas não existe o eterno. Porque a hora que tu quiser sair, tu sai. Né? Não é uma prisão perpétua. A hora que tu quiser sair disso, tu sai. Não existe condenação eterna. Não, até porque o único juiz é a nossa consciência. Não, cara, julgamento da espiritualidade superior você não vai ter. Esquece. Entende? Mas isso comentar-se é importante. Não existe o eterno, mas vale a pena falar que dependendo do grau de desequilíbrio, tem espíritos que chegam a ficar décadas, séculos. Tem muito relato, psicografias de espíritos que ficaram literalmente 500 anos mas sem nem perceber aqui, o tempo né? passar. Em relação com os anos terrestres, né? 500 anos. Né? Mas pode ser que seja tão longo quanto, né? A percepção ela é muito relativa. Mas mesmo assim, a hora que quis sair daquilo... Alguma hora, aposto que chegou no ponto do chega para ter ficado tanto tempo, sabe? Arrependimento normalmente vem mais cedo, assim. Mas, de toda forma, o eterno nesse sentido não existe, mas a gente tem que nutrir diariamente essa busca do bem-estar, porque, não sei vocês, mas a gente não quer ficar 500 anos sofrendo. E assim, nunca é por falta da espiritualidade amiga querer ajudar, porque tanto que às vezes eles pegam lá o sofredor, né, e vão botar numa mesa mediúnica, jogam lá, às vezes a pessoa cai lá, o espírito, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que é isso aqui? Porque, sabe, eles conseguem pegar num momento assim tão rápido e botar lá pra ver se com a conversa terrestre a gente consegue de alguma outra forma, pela energia que a gente tem, né? Então, assim, eles vão estar sempre tentando de tudo, mas no final, quem te sentencia é você mesmo. Telepatia aqui. Vamos para a próxima. Como acontece para o espírito chegar no maior grau de elevação e iluminação? Olha, eu vejo através do espiritismo uma maneira muito interessante de enxergar. Para chegar num grau elevado de iluminação, de elevação, a gente precisa evoluir os três, vamos dizer assim, as três características principais, que é ciência, ou seja, conhecimento, precisa ter, né? Filosofia, ou seja, compreensão já não é conhecimento, é compreensão, e religiosidade, espiritualidade, né? Que o que é? Aí onde a gente encaixa os valores morais. Então, é nessas três formas que a gente evolui, que a gente ilumina. Então, o espírito, normalmente, ele vai para um dos três lados primeiro. Pode perceber. Ou ele é um espírito muito filosófico, dele abre amplitude e tal, só que daí chega num momento que ele sente a necessidade de crescer em valores e crescer em ciência. Ou ele é um grande cientista, mas ele chega num ponto que não dá. Ele precisa dos valores e da filosofia, da compreensão maior. E a mesma coisa a pessoa moralista ou religiosa, né? Ela pode crescer em bondade, etc., nutrir valores, mas chega num ponto que, tipo, existe um impulso, um movimento universal, acredita, que impele essa pessoa, impulsiona essa pessoa, melhor dizendo, para que ela conheça as leis universais através da ciência, conheça a compreensão das coisas através da filosofia. São esses três pontos. Crescendo nesses três pontos é que o espírito vai crescendo. Vai evoluindo, né? O que não deve ficar parado. Tá gerando movimento,
vai estar crescendo nessas 3 coisas, certamente. E a gente não precisa esperar desencarnar para querer, né, começar a subir os graus aí. Não, tem que começar Tudo aqui. que a gente cria aqui de conhecimento, a gente... Até porque quem a gente é aqui, a gente vai ser do lado de lá. Não adianta pensar, não, eu vou deixar para quando eu desencarnar. Se tu é preguiçoso aqui, tu vai ser mais preguiçoso ainda do lado de lá. Isso é fato. Então, vamos para a próxima. O espírito pode morrer no sentido de não existir mais. Tipo... Não, isso é impossível. Inclusive, a própria ciência está falando sobre isso, né? Não existe o nada no universo. Primeiro se falava do vácuo, sei lá o quê. Aí até que descobriram com tecnologia sensível, isso que a nossa tecnologia, apesar de ser boa, né? Ainda tem muito a evoluir, né? Muito mesmo, assim. Já detectou que não existe o nada, nem no vácuo, né? Nem entre os espaços, entre os elétrons. Resumindo, não existe o nada, entende? E foi no livro dos Espíritos, eu acho que tem aquilo, tem uma pergunta desse tipo, né? E aí ele fala que nada se perde, né? Até porque tu tem uma composição, aquilo nunca vai se perder. Mas não, a consciência em especial, a gente estava falando de matéria, né? Mas a consciência em si, ela expande, até onde a gente sabe, porque a gente não tem como compreender além disso. Chega no grau de perfeição, onde a gente está unido com o todo, e a partir disso a gente vira co-criador mesmo, assim, né? Então, nada se perde. Sempre tem algo a expandir. Se já chegou no grau máximo de evolução, no sentido de ter se tornado um espírito puro, tu vai abrir infinitas portas no sentido de criar. Entende? Infinitos, quer dizer que não tem fim. Não tem fim. Você vai criar infinitamente. Então não existe o nada, não existe o fim, sabe? Bom, gente, então para finalizar o FAQ de hoje, a gente gostaria de compartilhar que nós recebemos um pedido de vídeo dos nossos grandes amigos Sueli e Rubens Schley, que estudam com a gente lá no centro há um bom tempo já. O pedido foi o seguinte: se for possível fazer um vídeo com alinhamento dos chakras e respiração para praticar em casa, justamente para buscar a saúde física, mental, emocional, espiritual e energética, né? Com prazer faremos isso, vamos estar providenciando uma prática com um áudio mesmo, né? Como se fosse uma meditação guiada, assim, com técnicas de visualização. A gente está pensando em colocar tipo um som de natureza baixinho no fundo, que ajuda muito a relaxar. Como o nosso corpo é um corpo natural, a gente tem que enxergar assim, né? Biológico significa natural, e isso tem uma conexão muito forte. Às vezes é muito melhor um som de natureza do que aqueles sons artificiais, sabe? Sim. Nossa, para praticar, movimentar energias funciona muito bem. Então a gente vai estar fazendo esse vídeo com muito gosto, esperamos que possa ser útil para muitos que aqui nos acompanham. E então a gente deixou as outras perguntas para um próximo FAQ que a gente vai fazer, o FAQ número 3. Fiquem antenados que vai ser muito legal. Então, é isso aí. Nos aguardem para o próximo, vem bastante pergunta legal aí, assuntos bem interessantes. E a gente pede para vocês sempre estarem mandando mais perguntas, né? Se isso te gerou alguma dúvida, já anota aí, manda pra gente. Porque a gente sabe que às vezes tem gente que já está há bastante tempo, né, estudando por dentro da doutrina, mas tem outras pessoas que começaram agora. E toda pergunta é válida. Até porque a pergunta de vocês faz a gente tá sempre aprendendo mais, né? Tem coisa que, poxa, é verdade. Onde é que tá isso no livro? A gente vai lá, estuda, vê. Até porque quanto mais a gente estuda, muitas vezes mais dúvidas aparecem, né? Normalmente é assim, inclusive. Então, gente, agradecemos. Uma boa semana a todos e nos vemos no próximo FAQ. Tchau, gente.